Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, eu sou o João. Hoje nós vamos aprender como é que nós podemos trabalhar com arquivos CSV em Python. Então, se tu não és inscrito nesse canal, dá um like no vídeo e também se inscreva no canal, ok? Para mais vídeos como esses. Então, o que são arquivos CSV? Arquivos CSV são arquivos que são amplamente utilizados para exportar dados em planilhas e também banco de dados. Então, esses arquivos normalmente são separados por um delimitador, ok? Mas normalmente são usados as vírgulas como separadores, ok? Para que nós possamos separar os dados nesses mesmos arquivos. Como nós podemos ver aqui, esse aqui é um arquivo CSV, ok? Então esse arquivo aqui é chamado de dados.csv. E aqui temos um delimitador, ok? Ou melhor dizer, tipo, de uma forma mais simples ou de um português mais simples, ok? Tipo um separador. Então normalmente usa-se a vírgula, ok? Para que nós possamos separar os dados. Como nós podemos ver aqui nessa primeira linha, tem aqui o ID, produto, categoria, quantidade, preço e também tem a data que foi adicionada a este mesmo produto. E todos eles estão separados por vírgula. Então, esses arquivos aqui são arquivos que você encontra em várias plataformas, ok? Normalmente são sempre separadas por vírgula, como eu já disse, ok? Então, nós também podemos escolher um delimitador qualquer, que é um separador qualquer para além de vírgula. Mas muita gente prefere usar vírgula, pois é mais simples também para facilitar na manipulação dos dados. Então, esse mesmo CSV, essa abreviação que nós chamamos aqui CSV, significa Comma Separated Values, tipo valores separados por vírgula, traduzido para português. E no Python nós temos um módulo CSV, ok, que facilita a leitura, a gravação nesses mesmos arquivos também. Então, neste tutorial aqui, tu vais entender como é que tu podes usar esse módulo do Python chamado CSV, para que tu possas manipular ou melhor dizer, trabalhar com arquivos CSV em Python. Então, em arquivos CSV, ok, cada linha corresponde a um registro, ok? Por exemplo, aqui nessa primeira linha aqui, isso aqui corresponde a um registro, ok? Aqui na segunda linha também corresponde a um registro. Então, na primeira linha nós aqui temos o que será o cabeçalho, ok? Normalmente muita gente gosta de escolher a primeira linha como cabeçalho para os dados que estão presentes no arquivo CSV, ok? Então, mas há arquivos CSV em que tu não vais encontrar tipo a primeira linha, apenas só terá dados assim. Mas se tu já conheces, ok? De que se trata esses dados, facilmente tu vais conseguir, no momento que tu vais manipular os dados, ok? Tu podes criar uma variável que vai conter tipo o cabeçalho para cada dado em cada coluna aqui, ok? E assim tu depois vais prosseguir, que vais fazer a manipulação necessária para que cada dado possa estar na coluna, na específica coluna, ok? Onde ele pertence. Então deixa-me voltar aqui, àquela primeira linha. Então, esse arquivo CSV chamado dados, nós vamos usar como o nosso principal exemplo para que nós possamos manipular arquivos CSV em Python, ok? Então, esses mesmos arquivos CSV, ou melhor dizer, o módulo CSV em Python, ele contém diversos métodos em que que nos permite nós manipularmos os dados, ok? Então, consoante o tutorial, nós vamos aprendendo esses métodos que nós podemos usar para que nós possamos manipular arquivos CSV em Python, ok? Então, nós vamos começar primeiramente como é que nós podemos fazer leitura dos arquivos CSV em Python, ok? Então, para tal, nós vamos fazer o seguinte. Nós viremos aqui, ok? Tem aqui um arquivo Python que eu criei. Deixa eu passar aqui desse lado, eu prefiro assim. E esses dados aqui, não se preocupa, eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? Tu apenas vai lá, copia e depois cria um arquivo chamado dados.csv, salva com a extensão .csv, ok? Depois copia e cola esses mesmos dados lá para que tu também possas seguir esse tutorial, ok? Então, assim, após que tu fizeres esse processo, ok? Copiar e colar os dados. Então, primeiramente nós vamos começar fazendo leitura em arquivo CSV em Python, ok? Para que nós possamos fazer leitura em CSV Python, nós primeiramente devemos importar a biblioteca CSV dentro do nosso arquivo Python. Então, para tal é o seguinte, ok? Eu darei um pouquinho de zoom, vamos fazer o seguinte, import CSV. A biblioteca CSV em Python nós não precisamos instalar, ele já vem instalado com Python, ok? Assim que tu importares, salva, tenta executar esse mesmo arquivo, deixa-me executar. Então, como tu podes ver, nada aconteceu, ok? Então, isso quer dizer que o nosso arquivo foi importado com sucesso, ok? Então, se tivesse algum erro, ok? Talvez é porque há uma falha na instalação do seu Python. Pois, normalmente, o arquivo CSV, o módulo CSV nós não precisamos instalar, ele já vem juntamente com Python. Ok, então, assim que nós importamos o arquivo o método CSV, então, vamos comentar aqui o seguinte, ok? Lendo arquivos CSV, ou CSV. Então, como eu disse, para que nós possamos fazer leitura de arquivos CSV, ok? Nós primeiramente importamos
o módulo CSV. Depois disso, vamos abrir o nosso arquivo. Okay? Então vamos usar o with, okay? With open, vamos abrir e fechar aqui. E aqui dentro nós vamos passar o nome do nosso arquivo. Okay? Então o nome do nosso arquivo aqui é dados.csv. Então nós vamos passar o seguinte, dados.csv. Okay? Então eles como estão aqui na mesma pasta, no mesmo diretor, okay? Eu posso simplesmente escrever diretamente dessa forma, dados.csv. Agora, se estivesse numa outra pasta, okay? Então terás que passar o caminho completo dos seus dados. Okay? Então, agora, após nós passamos dados.csv, aqui depois das vírgulas altas, daremos um pouquinho de espaço, vamos colocar vírgula, ok? E vamos escrever o seguinte, ok? New line, ok? New line dessa forma aqui, igual, põe assim, vírgulas altas, vazia, dá um pouquinho de espaço, vírgula, de novo, ok? E depois vamos passar o seguinte, ok? Encoding dessa forma aqui, vai ser igual a vírgulas altas de novo, passa o seguinte, ok? UF, travessão, ok, não, UTF, não é UF sim, UTF, travessão 8, ok? Depois disso, salva, e aqui avança um pouquinho, depois do parênteses, ok? Depois vamos abrir como as, ok? Vamos considerar isso aqui como file, ok? Como tipo file, tipo arquivo ou ficheiro, algo assim do gênero. 2 pontos e dá um enter, ok? Veja, nós podemos abrir esse arquivo CSV, ok? Sem passar esses argumentos aqui, esses dois aqui. Mas nós passamos isso aqui para evitar possíveis erros, ok? Por exemplo, aqui o encoding UTF, ok? É para que ele possa reconhecer certos caracteres que podem estar dentro do nosso arquivo CSV. Então, razão pela qual é muito importante nós passamos também esse argumento aqui, ok? Então, não é compulsório, mas é importante, ok? Para que ele possa conhecer certos caracteres, ok? Por exemplo, tem palavras que têm acento, ok? Por exemplo, aqui tem feijão, não sei o quê. Então, essa palavra aqui, como feijão que tem acento, ok? É muito importante nós passarmos isso aqui para que ele possa reconhecer aquele caráter, certos caracteres especiais. E aqui o new line também, ok? É para que ele possa, ignorar linhas vazias de vez em quando, ok? Então, para que ele possa apenas pegar todas as linhas que estão aqui. Então, aqui no Newland, acho que me esqueci um pouquinho, ok? Acho que esse não é bem a definição, ok? O que ele faz, mas vou deixar na descrição, ok? Só para que eu não possa parar o vídeo. Mas também é muito importante que nós passamos aqui o new line, ok? Muito bem, então. Após nós abrimos aqui, como eu disse, ok? Então, assim, dessa forma, nós já acessamos o nosso arquivo CSV, ok? E vai ser considerado como file. Então, para que nós possamos fazer leitura desse mesmo arquivo, ok? Eu vou criar aqui uma variável chamada ler_CSV, que será igual a CSV, ok? Ponto reader, dessa forma aqui, reader, abrir e fechar. Então, reader é um dos métodos CSV que nos permite para que nós possamos fazer leitura de arquivos CSV, ok? Então, assim que tu usares o método reader, ok? Tu terás que passar aqui o arquivo que tu gostarias de abrir, ok? Então, qual é o arquivo que nós gostamos de abrir? O arquivo que nós gostaríamos de abrir é esse dados.csv. Então, esse dados.csv nós consideramos como file, ok? Então, vamos passar aqui file, ok? Pum, salvei. Então, dessa forma que eu já acessei o arquivo CSV. Se eu rodei esse código aqui, vamos lá ver, rodei, nada aconteceu como nós podemos ver. Então, isso quer dizer que está tudo em ordem, ok? Então, eu vou limpar aqui esse meu terminal, clear, ok? Após isto, ok? Para que nós possamos imprimir, ok? Vamos fazer o seguinte, ok? Vamos usar o for loop, for, ok? Vamos criar, por exemplo, for linha, ok? Tipo, para a linha, ok? Presente, para a linha in. Então, nós devemos, todos os dados agora estão salvados aqui nesse senhor aqui, ok? No ler CSV. Porque, vejam, se eu imprimir esse ler CSV, deixa-me só comentar aqui. Se eu imprimir esse ler CSV, print, abri e fechei, vamos passar aqui o ler CSV, salvei. Se eu rodar esse programa aqui, boom, nós podemos, ele me retorna algo assim do gênero, ok? Me retorna um objeto. Então, dessa forma aqui não podemos fazer leitura. Então, para que nós possamos acessar esse senhor daí, devemos usar o for loop, ok? Então, isso vai ser o seguinte. For, ok? For linha in ler CSV, ok? Ele vai fazer o seguinte, 2 pontos, faz o seguinte. Vamos fazer print, ok? Vamos imprimir cada linha presente no nosso ler CSV, ok? Vamos imprimir a linha, salvei. Vamos rodar isso aqui. Boom, boom. Como nós podemos ver aqui, ele me retornou tudo, ok? Então, ele vai me retornar tipo lista, ok? Lista de cada arquivo presente aqui. Desculpa, cada registro presente nesse nosso arquivo CSV, ok? Então, como nós podemos ver aqui, me retornou a primeira linha que está aqui, como uma lista. Essa segunda linha também como uma lista.
e sempre assim adiante, que ele foi me imprimindo tipo cada linha como se fosse uma única lista, ok? Uma lista independente. Agora veja, como eu disse, ok? Normalmente os arquivos CSV eles são separados por vírgula, ok? O nosso delimitador que eles usam é vírgula. Agora vamos lá imaginar que se em vez de vírgula, ok? O limitador fosse esse aqui, tipo, como se diz aqui? Barra, ok? Fosse a barra, por exemplo, aqui. Vou fazer algumas modificações aqui. Barra, barra, barra. E mais onde aqui também posso usar barra. Barra, barra, barra. Onde aqui? Barra. Ok. Então, esses aqui eu vou eliminar por enquanto, ok? Yeah. Vou salvar. Vamos lá imaginar que o delimitador fosse barra em vez de vírgula, ok? Então, eu salvei estes dados aqui. Eu venho aqui. Vou rodar também esse mesmo programa, ok? Então, deixa-me limpar isso aqui. Clear. Vamos lá imaginar que o delimitador fosse essas barras aqui, em vez de vírgula, ok? Então, para tal, se eu rodar esse programa aqui, vamos lá ver, aquilo rodou perfeitamente, ok? Então, aquilo rodou perfeitamente, ok? Como nós podemos ver aqui, tá a ver? Em vez dele, aqui os nossos arquivos têm como delimitador a barra, ok? Então, ao imprimir, ele aqui nos imprimiu com vírgula, ok? Então, isso aqui é muito bom, ajuda porque tem casos que certos arquivos, ok? São usados delimitador personalizados, ok? Em vez da vírgula, ok? Então, isso aqui nos ajuda, ok? O CSV nos ajuda a eliminar esse delimitador e usando a vírgula, ok? Em vez, em todo local em que estará esse delimitador aqui, ok? Então, isso também nos ajuda muito bem no tratamento de dados, ok? Então, por exemplo, se eu voltar aquelas outras informações que tinha aqui, por exemplo, deixa-me ver. Se eu fazer uma mistura de barra e vírgula, ok? E se eu vier aqui, ok? Se eu salvar, aqui eu disse não, ok, tem algumas informações que delimitadores estão usando a barra, ok? Então, se eu vier aqui, e deixa-me só limpar aqui, limpei. Se eu rodar, ok? Se eu rodar isso aqui, ele me imprime todas as informações com o delimitador como vírgula, ok? Agora, se eu não usar esse delimitador, deixa-me remover. Vou remover isso aqui, salvei. E se eu rodar, estás a ver? Ele aqui me dá a informação misturada, ok? Me dá do jeito que está aqui. Então, dessa forma aqui fica um pouquinho difícil nós manipulamos os dados, ok? Tipo, você terá mais que fazer, tipo, manualmente, remover essas barras aqui. Mas com o CSV ele já nos permite, ok? Nós podemos simplesmente usar um delimitador para que ele possa remover todos os locais onde tiver essa barra aqui, ok? Deixa-me voltar ao delimitador. Voltei. Então, se eu salvei, rodar, tá vendo? Aqui me dá tudo com vírgula, ok? Em relação, em vez de dar dados mistos. Então, o CSV, ok? Ele tem, como eu disse, ele tem vários métodos que nos permitem nós abrirmos arquivos, ok? Então, da forma que nós estamos a abrir esse arquivo aqui, ele abre como se fosse, nos retorna as informações como lista, ok? Então, nós também podemos abrir esses mesmos arquivos aqui como se fosse dicionários, ok? Tipo em forma de dicionário. Então, para tal, nós podemos usar o método dictReader, ok? Que serve para ler cada linha, ok? Como se fosse um dicionário, onde as chaves são os cabeçalhos do arquivo, ok? Então, as chaves serão esses cabeçalhos aqui, ok? Tipo, a primeira linha normalmente é considerada sempre como cabeçalho, ok? Então, as chaves serão esses cabeçalhos aqui e do resto vai ser considerado como dicionário, ok? Então, vamos lá tentar para ver como é que isso funciona. Então, eu venho aqui, eu vou limpar aqui, deixa-me só ver. Então, vamos tentar ler o arquivo como se fosse um dicionário, ok? Então, para tal, vamos fazer o seguinte, ok? Isso aqui eu vou manter aqui. Então, nós devemos usar o método dictRead, ok? Que é o seguinte, ok? Eu virei aqui, então vamos ler CSV, ok? Aqui eu vou manter. Então, para tal, nós devemos usar o outro método, que é csv.dict, ok? DictReader, que é assim aqui, dict, tipo dicionário, reader, tipo leitor de dicionário, ok? Então, para tal, vamos fazer o seguinte, vamos abrir e fechar. E aqui dentro, nós vamos passar o nosso arquivo file, ok? Então, vamos passar aqui o file, salvei. E se eu rodei esse código aqui, vamos lá ver, rodei. Como nós podemos ver aqui, ele aqui nos retornou um dicionário, ok? Só que esse dicionário aqui ele não está bem formatado, ok? Então, deixa-me só remover aqui esses delimitadores que eu havia posto aqui. Ctrl+Z, 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 Ctrl+Z. Salvei. E venho aqui. Acho que salvei mesmo. Salvei. Venho aqui. Deixa-me limpar isso aqui. Pois do jeito que ele me retornou aqui, que nós podemos ver, não estão bem, que é por causa desses delimitadores aí. Então, deixa-me limpar isso aqui. Clear. Vamos rodar de novo. Ok? Rodei. Agora sim está certo, ok? Como nós podemos ver, tá vendo? ID 1, produto, ok? Produto, ID está como chave e 1 está como valor, ok? Como tem aqui, ID, essa aqui é a chave, essa aqui é o valor. Essa aqui é a chave, essa aqui é o valor. Essa aqui é a chave, essa aqui é o valor. E sempre assim, tá vendo? Chave, valor, como nós temos aqui, ok? ID
é a chave, 1 é o valor produto e a chave, feijão é o valor, sempre assim, tá vendo? Produto, depois tem vírgula, categoria a mesma coisa, comida, e sempre assim andando, ok? Então, essa é a forma que nós podemos abrir um arquivo CSV como dicionário. Além de ler arquivos CSV, nós também podemos escrever um arquivo CSV, ok? Então, para tal, vamos fazer o seguinte, ok? Em vez daqui lendo o arquivo, vou comentar aqui, escrever não, é assim que se escreve, ok? Escrever, ok? Escrevendo seria melhor, escrevendo em arquivos CSV. Então, para que nós podemos escrever arquivos CSV, ok? Nós vamos usar o nosso... Okay? Vamos continuar usando esses nossos dados aqui mesmo, ok? Esse nosso arquivo. E nós devemos fazer o seguinte, ok? Deixa-me só limpar aqui. Então, nós devemos abrir aqui o nosso arquivo CSV, ok? Nós vamos acessar o nosso arquivo CSV. Ou melhor, não vamos acessar esse arquivo CSV, vamos criar um novo arquivo CSV, ok? Então, nós aqui vamos dar um novo nome, ok? Dados underscore novo, ok? Para que ele possa criar um novo arquivo CSV. Veja, se esse arquivo aqui não existe, no método de escrever, caso o arquivo não exista, ok? Ele vai criar esse arquivo automaticamente. Se o arquivo existe, ele vai subscrever os dados presentes em um arquivo, ok? Então, por isso eu escrevi aqui dados underscore novo, ok? Para que ele possa criar um novo arquivo. E depois disso, nós devemos abrir esse arquivo aqui usando, ok? Com o argumento W, que nos permite com que nós possamos escrever, ok? Depois disso, vamos colocar aqui a vírgula. E do resto, ok? Vamos manter como está, ok? Tipo new line, encoding, algo assim do gênero. Vamos abrir as file. E assim que nós abrimos como file, agora vamos fazer o seguinte, ok? Aqui vai ser, vamos criar uma variável chamada escrever, ok? Essa variável escrever, nós vamos usar o CSV, ponto, vamos usar o método que serve para que nós possamos escrever, que é o seguinte, writer, ok? Writer, dessa forma aqui. Vamos abrir e fechar, ok? Então, aqui dentro do writer, nós devemos passar o arquivo que nós gostaríamos de escrever, que é o nosso dados underscore novo.csv, ok? Então, vamos passar aqui o nosso file. Salvei. Então, agora, após de eu passar o meu file, vamos fazer o seguinte, ok? Para que nós possamos escrever, vamos fazer o seguinte, vamos escrever aqui write, ok? Não é bem write, desculpa, vamos escrever o escrever, ok? Escrever, porque essa variável aqui é que nos permite nós possamos escrever nesse arquivo aqui. Vamos passar escrever ponto write row, ok? Write row significa tipo escreve uma linha, ok? Escreve uma linha inteira, o seguinte. Eu vou abrir e fechar, e aqui dentro nós vamos passar uma lista do que nós gostaríamos de escrever nesse novo arquivo, ok? Então, para evitar escrever tanto, eu posso pegar já tudo isso aqui. Por exemplo, vou pegar isso aqui, tudo isso aqui, ok? Como um cabeçalho, vem aqui, write row, ok? Então, aqui nós devemos passar uma lista, ok? Então, eu vou abrir uma lista, ok? E vou passar aqui dentro essas informações, ok? Fica assim. Então, o ID, ok? Como é uma string, ele deve ser uma string, ID deve ser uma string, ok? O produto também deve ser uma string, categoria também deve ser uma string, ok? Deve estar em forma de string, mesmo aqui a quantidade. Se não é dessa forma, ele vai ser considerado como variáveis, ok? Quantidade também deve ficar dentro de string, deve ser transformada como string. O preço como string e por fim adicionado em também como string, ok? Salvei. Então, assim que eu salvei, vamos lá rodar esse programa para ver o que vai acontecer. Eu salvei isso, vou rodar o programa, rodou e boom, tá a ver? Ela aqui criou um novo arquivo dados underscore novo CSV. Se eu ver aqui nesse arquivo, nós podemos ver aqui que ele já escreveu na primeira linha essas informações, ok? Então, se eu ver aqui, vamos escrever mais uma outra linha, eu vou copiar tudo isto aqui. Copiei, espaço, vem aqui, vou colar aqui, ok? Então, escrever. Então, para o primeiro ID, eu vou passar o valor 1. Para o segundo ID, que vai ser produto, vamos imaginar, por exemplo, banana, ok? Categoria, vamos dizer comida, por ser embora aqui não é que é comida. A quantidade é algo numérico, ok? Vamos passar integer mesmo, ok? Vamos dizer, tem 10 bananas. Qual é o preço? O preço também é algo numérico, ou por ser algo com vírgula, então vamos colocar aqui 15,5, ok? E adicionado é praticamente data, ok? Então nós podemos manter em forma de string, e vamos só passar aqui uma data aleatória, por exemplo, hoje é que dia? Hoje é 15, ok? 15 de 01 de 2025.
salvei. E se eu rodar isso aqui, vamos rodar, boom, nenhum erro. Se vimos aqui nosso arquivo, podemos aqui ID, produto, banana, tudo assim de gênero. Depois temos aqui os produtos que já foram adicionados, ok? Então, essa é a forma que nós podemos escrever um arquivo CSV, ok? Então, para além disso, também você pode escrever um arquivo CSV em forma de dicionário, ok? Então, também tem o método que se usa para que nós possamos escrever um arquivo CSV em forma de dicionário. E também não se preocupa, ok? Eu deixarei na descrição do livro, na descrição do livro não, na descrição do vídeo, ok? O link de artigo que fala sobre como você pode trabalhar com arquivo CSV em Python, ok? Então, tu acessando esse mesmo link, tu vais encontrar diversos exemplos para que tu possas trabalhar com arquivo CSV em Python. Então, pois é, pessoal, então, no tutorial de hoje vamos ficar por aqui. Ok, se tu tiveres mais alguma dúvida sobre como tu podes acessar arquivos CSV e também escrever arquivos CSV, deixa na descrição do vídeo, deixa nos comentários, ok? Então, caso eu saber, eu vou ajudar, ok? E então, se tu gostaste desse vídeo, dá um like no vídeo e vejo no próximo vídeo, ok? Muito obrigado e